Está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido o deputado Miqueias Paes para nos auxiliar nos trabalhos e secretariar os trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Em viagem. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, presente. Deputada Maninha ausente. Deputado Manuelzinho. Eu juro que eu vi Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Marco Lima ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paes, presente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Asnir Roure, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado João de Deus, presente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputada Maninha, presente. Deputado César Lacerda, presente. Pô, tem coro até para votação aqui hoje. 13 e 11. Pois é, a gente está discutindo ali de umas leis que existem em São Paulo, que proíbem, por exemplo, o shopping, uma série de coisas de conversa baseado nela, assim. A gente está fazendo específico para hospitais e escolas, por entender que são áreas de interesse público, são normatizadas pelo poder público, o funcionamento, a gestão, toda a carga curricular, são coisas que o poder público é que determina o seu funcionamento. E são espaços que recebem assim, infinidade de subvenções. Peço ao senhor secretário fazer a leitura das atas sobre a mesa. Peço ao secretário fazer a leitura da ata das sessões anteriores e dos expedientes sobre a mesa. Leitura de ata da 41ª sessão, em 18 de abril de 1996. Alguém dispensa. Não, de novo. Pede dispensa da leitura da ata. Questão de ordem, senhor presidente. Peça dispensa da leitura das atas. Concedido. Ata da 43ª sessão ordinária, em 23 de abril de 96. 44ª sessão ordinária, em 24 de abril de 96. Ata da 12ª sessão extraordinária, em 28 de março. Ata da 13ª sessão extraordinária, em 28 de março de 96. Ata da 14ª sessão extraordinária, 17 de abril de 96. Ata da 15ª sessão extraordinária, 17 de abril de 96. Ata da 17ª sessão extraordinária, 23 de abril de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. Senhor presidente, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 307/95, que dispõe sobre a comercialização de preservativos masculinos de látex de borracha no Distrito Federal. Senhor, mensagem número 52, senhor governador do Distrito Federal. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que
que sancionei o projeto de lei número 1.194 de 1993, que cria o Parque Ecológico Vivencial da Vila Varjão, região administrativa do Lago Norte. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar que sancionou o projeto de lei número 740 de 1995, que dispõe sobre a exclusividade de gerenciamento administrativo e de operacionalização das aeronaves destinadas à segurança pública para os servidores dos órgãos de segurança do Distrito Federal. Mensagem do senhor governador, de número 057/96. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência e demais membros dessa casa para comunicar que apus veto total ao projeto de lei número 29/96, que estende o ensino noturno a todos os estabelecimentos de ensino do Distrito Federal. Proposta de emenda da Lei Orgânica da autoria do deputado José Edmar, acrescenta dispositivo ao artigo número 58 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Maria José Maninha cria o Núcleo Rural Paranoá Norte na região administrativa do Lago Norte e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda dispõe sobre a criação de calçadão do lazeiro ao longo do eixo rodoviário Norte e Sul. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda cria o espaço da arte nas quadras residenciais do Plano Piloto e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado José Edmar dispõe sobre a Bolsa de Assistência ao Idoso e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui o programa de incentivo às empresas geradoras de tecnologia de ponta e da outras providências. O projeto de lei do deputado Marcos Arruda dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placa identificadora do nome da cidade, do número da região administrativa, acrescida da frase de saudação ao visitante sobre pistas principais de acesso a toda a região administrativa do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda autoriza o governo do Distrito Federal a firmar a parceria com a Rede Ferroviária Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Miqueias Paz dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de estacionamento em unidades públicas de ensino e hospitalares públicas ou privadas de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Miqueias Paz proíbe a mistura de MTBE a gasolina distribuída nos postos em todo o Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevo dispõe sobre a destinação de área para estacionamento do setor de Ceilândia. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevo destina a área para implantação do clube de unidade de vizinhança na área que especifica de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevo destina a área de implantação de atividades de uso residencial, comercial, institucional ou comunitário ao longo da avenida NMO em Ceilândia. Projeto de lei que cria o polo de bijuteria do Distrito Federal na administração regional do Guará, de autoria do deputado Cláudio Monteiro. Projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei 2496 de abril, que autoriza o fechamento das áreas verdes frontais e laterais dos lotes residenciais do Guará, de autoria do deputado Cláudio Monteiro. Projeto de lei de autoria do deputado César Lacerda autoriza o Poder Executivo a reservar uma área na região administrativa de Santa Maria para implantação do centro comunitário destinado à instalação das sedes das associações comunitárias de Santa Maria e da outra providência. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha dispõe sobre a criação de área de desenvolvimento econômico de Ceilândia. Projeto de lei dispõe sobre a criação da Escola Normal de Planaltina e de outras providências de autoria do deputado Edmar Pirineus. Projeto de lei de autoria do deputado José Edmar cria o setor de indústria e abastecimento na região administrativa do Recanto das Emas. Projeto de decreto legislativo de autoria da deputada Maninha concede título de cidadão honorário de Brasília, atriz Dulcina de Moraes. Indicação do deputado Miqueias Paz indica ao IPDF a urgente destinação da área próxima à cidade satélite do Paranoá para a construção de postos de abastecimento de combustível. Indicação da autoria do deputado Edmar Pirineus sugere ao governo do Distrito Federal a reforma da quadra de esporte localizada entre as quadras 18 e 19 de expansão do setor O na Ceilândia. De moção da autoria do deputado Marcos Arruda reivindica providências junto à Secretaria de Segurança Pública no sentido de que seja implantado o sistema de policiamento ostensivo nas QNCs Taguatinga Norte. Moção de autoria do deputado José Cafu reivindica a manifestação dessa casa no sentido de solicitar que Major Oliveira seja afastado de todas as suas funções na Polícia Militar do Pará em decorrência das declarações que prestou à imprensa. Moção do deputado, de autoria do senhor deputado Marcos Arruda, reivindica a providência junto ao Poder Executivo no sentido de que seja construído quebra-molas nas quadras 11 da QNC Taguatinga. Moção de autoria do deputado Manuel de Andrade, sugere ao governo do Distrito Federal a agilização nas obras da BR-070
próximo ao trecho da entrada do condomínio privado em Sobradinho. Moção de autoria do deputado César Lacerda reivindica o ilustríssimo senhor diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal a consumação do contrato com o Serviço Social de Indústria do Distrito Federal, o SESDF, com vista ao funcionamento da Escola de Trânsito do Gama na unidade SES localizada naquela cidade. Moção de autoria do deputado César Lacerda reivindica o ilustríssimo senhor presidente do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal, SES, a consumação do contrato do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN, com vista ao funcionamento da Escola de Trânsito do Gama na unidade do SES localizada naquela cidade. Moção de autoria do deputado César Lacerda parabeniza o Jornal Correio Brasiliense através de seu diretor-presidente Paulo Cabral de Araújo por sua nova programação visual, bem como pela edição do encarte Cidades destinado a noticiar acontecimentos locais de interesse público. Reivindica ao governo do Distrito Federal a construção de um centro de ensino. Moção que reivindica do governo do Distrito Federal a construção de um centro de ensino de primeiro grau na área especial da quadra 205 da região administrativa de Recanto das Remas, de autoria do deputado Edmar Pirineus. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus reivindica ao Poder Executivo Local que, através da Secretaria de Segurança, seja criado serviço de vigilância ostensiva nos estacionamentos de veículos das áreas públicas do Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus reivindica a providência ao Poder Executivo Local no sentido de proceder à reforma do Estado de Chapadinha na região administrativa de Braslândia. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus reivindica ao governo do Distrito Federal a construção de uma passarela para pedestres na pista em frente à rodovia ferroviária. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus reivindica ao governo do Distrito Federal que, através da Secretaria de Segurança Pública, seja intensificada a ronda policial nas quadras 205, 206 e 300 Recanto das Emas. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus reivindica ao governo do Distrito Federal a iluminação pública nos postes dos conjuntos 58, 60, 62 e 66 nas quadras 18 e nos becos das quadras 18 e 19, expansão do setor Alto Ceilândia. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus reivindica a providência do governo do Distrito Federal para implantação de meios fios nas quadras 18 e 19 de expansão do setor Alto Ceilândia. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus reivindica ao governo do Distrito Federal que sejam tomadas providências do Tranavacar para efetuar o encascalhamento das ruas 205, 206 e 300 Recanto das Emas. Moção de autoria do deputado Renato Rainha reivindica a justiça do senhor administrador do Cruzeiro o tapamento dos buracos e a limpeza nas ruas do Cruzeiro Velho. Moção de autoria do deputado Renato Rainha reivindica ao senhor ilustríssimo administrador de Samambaia a providência no sentido de construir calçadão na primeira avenida norte para a prática de culpa dos moradores. Moção do deputado Renato Rainha reivindica ao ilustríssimo senhor administrador do Núcleo Bandeirante a construção de um calçadão nas quadras 14 MSPW. Moção de autoria da deputada Lúcia Carvalho propõe ao senhor governador do Distrito Federal a adoção de providência no sentido de impedir a distribuição e comercialização no Distrito Federal de gasolina misturada do composto MTBE. Moção de autoria do deputado senhor Edmar Pirineus reivindica do governo do Distrito Federal providência no sentido de transformar o prédio abandonado da administração de Ceilândia, situada entre as QNO 17 e QNO 18, em posto policial. Moção de autoria do deputado José Edmar reivindica providências ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que declare prioritárias as áreas rurais disponíveis do Distrito Federal para que sejam incorporadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Moção de autoria do deputado José Edmar reivindica a providência ao Poder Executivo do Distrito Federal, visando a complementação das obras de expansão da Escola Classe número 316 da região administrativa de Santa Maria, RA 13. Moção de autoria do deputado José Edmar reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal a instalação de um posto policial na Vila Planalto. Moção de autoria do deputado José Edmar reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal a instalação de um centro de saúde na Vila Planalto. Moção de requerimento de autoria do deputado Odilon Ares requer a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei número 1507/96, destinário de uso comum do povo para a construção de estacionamentos junto ao campo da Universidade Católica na região administrativa de Taguatinga. Requerimento de autoria da deputada Maninha requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 770/95 e 819/95, que já tramitam apensados ao projeto de lei número 622/95. Requerimento do deputado Luiz Estevam requer a retirada do projeto de lei número 390/95 de sua autoria, que reconhece como patrimônio cultural do Distrito Federal, a área que especifica. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui programa de bolsa da qualificação profissional junto à Vila Planalto. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda torna obrigatória a implantação do sistema de ouvidoria pública em todas as administrações regionais da Providência. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui programa de assistência e moradia a ser implantado em Santa Maria. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda
Institui o programa de assistência à moradia a ser implantado no Recanto das Emas e das outras providências. Projeto de lei de autoria do Marcos Arruda institui o programa de assistência à moradia a ser implantado em Samambaia. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui o programa de assistência à moradia a ser implantado em Planaltina. Projeto de lei da autoria do deputado Marcos Arruda institui o programa de assistência à moradia a ser implantado em Braslândia. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda institui o programa assistência à moradia a ser implantado em São Sebastião. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui o programa de assistência à moradia a ser implantado em Riacho Fundo. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui o programa de assistência à moradia a ser implantado em Paranoá. Moção de autoria do deputado Sr. Wagner Derrolli presta votos de louvor ao atleta brasileiro Lindenberg Gomes Nunes pela ótima colocação na 6ª Maratona Brasileira 96. Projeto de lei de autoria do deputado Wagner Derrolli cria o núcleo rural Córrego de Jerivá na região administrativa do Lago Norte. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui o programa de bolsa de qualificação profissional junto à região administrativa do Guará. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda institui o programa de bolsa de qualificação profissional junto à região administrativa de Taguatinga. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui o programa de bolsa de qualificação profissional junto à região administrativa de Ceilândia. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda institui o programa de bolsa de qualificação profissional junto à região administrativa de Planaltina. Moção de autoria do deputado César Lacerda reivindica ao Poder Executivo a construção de estacionamento nos fundos dos comércios internos das quadras 1 e 2 setor norte, cidade satélite do Gama. Projeto de lei de autoria da deputada Lúcia Carvalho estabelece normas de segurança para o funcionamento dos estabelecimentos que exploram circuito de kart. Projeto de lei de autoria do deputado José Edmar reserva área que especifica para a construção da Universidade Regional do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre a isenção de ICMS para produtos e medicamentos destinados ao tratamento de câncer, de autoria do deputado Cláudio Monteiro. Comunicado de líderes. Convido o deputado Cláudio Monteiro para fazer seu pronunciamento. Estando ausente, convido o deputado Renato Rainha. O deputado Cláudio Monteiro está presente, mas abstém-se de fazer alguma colocação. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, nobre deputada, ocupo hoje a tribuna como comunicado de líder, como líder do PL, para falar e alertar sobre o total abandono do setor de indústria da Ceilândia. A TerraCap repassou o setor de indústria para o Prodecon para que houvesse um incentivo para que novas empresas se instalassem no local e com isso gerasse emprego e gerasse tributos, ou seja, gerasse riquezas para o Distrito Federal. Só que ao repassar esse setor para o Prodecon, abandonou completamente esta parte que foi entregue ao Prodecon. Hoje o setor de indústria da Ceilândia está sem condições nenhuma para receber qualquer empresa no local, ao ponto de várias empresas que foram para lá, que se instalaram, que fizeram investimento, desistiram, fecharam suas portas, desempregaram seus funcionários e encerraram as suas atividades. O governo precisando criar empregos, o governo precisando arrecadar mais, ele precisa dar uma atenção urgente ao setor de indústria da Ceilândia. A situação é mais do que grave. A situação é gritante e é vergonhosa. Ao andar pelas ruas, nós vemos buracos, vemos partes sem asfalto, vemos carência de água, de energia elétrica, um matagal tomando conta de tudo. Enfim, não há infraestrutura mínima para alguém desenvolver qualquer tipo de atividade naquele setor. E é isso que precisa ser feito em Brasília para que o governo tenha mais caixa, para que o governo arrecade mais dinheiro. Não é aumentando IPTU da população,
não é criando taxas ao arrepio da Constituição Federal e da lei orgânica, não é aumentando de forma injusta a conta de água, não é mandando IPTU para quem ainda não tem o registro do seu imóvel lavrado em cartório, não é fazendo essas aberrações jurídicas, legais e inconstitucionais que o governo do DF vai aumentar o seu caixa, vai aumentar a sua arrecadação. Muito pelo contrário, é incentivando principalmente o setor produtivo, quer os empresários da área comercial, quer os empresários da área industrial, quer o produtor rural, que também está sofrendo e muito com esse pouco caso do governo. Então eu faço aqui um apelo e solicito aos técnicos lá da TerraCap, da Secretaria de Indústria e Comércio e dos órgãos competentes para irem fazer uma visita no setor de indústria da Ceilândia. Até convido a imprensa para fazer essa visita para verificar o estado deplorável que se encontra aquele setor, a irresponsabilidade de se abandonar uma área que serviu para o início de uma atividade produtiva e que hoje as pessoas que investiram no local, que acreditaram no local, tiveram que abandonar os seus investimentos, tendo grandes prejuízos, desempregando um grande número de pessoas, porque o governo abandonou completamente aquele local que está num caos. Era o que eu tinha a falar e espero que o governo se sensibilize com essa situação. Convido, por favor, da palavra o deputado César Lacerda. Tendo o deputado Valide Role, pelo PT. Tendo que se retirar, transfere a fala para a deputada Maria José. Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de fazer um registro sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal, que hoje está vivendo uma situação extremamente difícil. É uma instituição que faz a defesa daqueles que não têm condições de ter a prestação de serviços jurídicos através de contrato. Essa defensoria hoje necessita de, no mínimo, 27 defensores para que possa funcionar. Nós estamos encaminhando uma moção ao senhor governador para que, em caráter emergencial, contrate, no mínimo, mais 5 defensores públicos para que a defensoria não possa ter os seus trabalhos paralisados. Além disso, senhor presidente, gostaria de solicitar de Vossa Excelência que registrasse nos anais dessa casa editorial da Folha de São Paulo, de hoje, terça-feira, 30 de abril, que fala sobre a questão da renda mínima. E nesse editorial está aqui registrado que no Distrito Federal, onde o projeto da Bolsa Escolar foi implantado, estabeleceu-se que só terão direito aos benefícios as famílias que tenham crianças matriculadas em escola com 90% do índice de frequência às aulas. Trata-se de um incentivo à escolarização, mas muito mais do que isso. Trata-se de uma medida que não é apenas uma medida assistencialista, mas é um caminho a ser seguido por todo o território nacional, porque esta é, na verdade, a renda mínima estabelecida no Distrito Federal. Gostaria também, senhor presidente, de que ficasse registrado aqui matéria de capa do Correio Brasiliense, onde o governo federal vai investir mais de 9 milhões para diminuir o desemprego em todo o Brasil e precisamente no Distrito Federal, onde haverá geração de mais de 10 mil pessoas para geração de emprego de mais de 10 mil pessoas. Isso demonstra, senhor presidente, que nesta cidade está acertando o governo do Distrito Federal. E está acertando porque investe na geração de emprego, investe na renda mínima, e investe, senhor presidente, naquilo que é mais essencial, a educação para nossas crianças no Distrito Federal. E eu gostaria, então, de que isso fosse registrado nos anais da nossa Câmara aqui no Distrito Federal. Convido para falar da palavra o deputado Adão Xavier. Estando ausente, convido o deputado Marcos Arruda.
Senhor presidente, senhores deputados, companheiros feirantes do Guará. Nós vamos aprovar aqui o projeto de resolução, decreto legislativo, que susta os efeitos da portaria 303/22 de abril. Nós vamos sustar essa portaria para resgatar a dignidade daqueles feirantes do Guará. E o Raimundo aqui, que representa, que é o presidente da associação, vem lutando com muita garra. Esse é um compromisso nosso. E nesse momento eu apelo aqui para os partidos, não só o partido do governo, como da oposição, cujo autor é o deputado Luiz Estevo, e que eu e outros deputados, deputado César Lacerda e demais, já subscrevemos esta portaria. Esta portaria é injusta e por isso ela vai ser derrubada. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado. Convido por valor da palavra o deputado Luiz Estevo, como líder do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros comerciantes, trabalhadores, feirantes da Feira do Guará e de outras feiras do Distrito Federal. Com imensa preocupação, soubemos da notícia que era intuito do governo passar a tributar as vendas feitas pelos feirantes de todo o Distrito Federal. Todos os feirantes querem pagar imposto. Nunca se recusaram a isso. Pretendem naturalmente que todas as obrigações decorrentes de exercer uma atividade empresarial, eles arcarão com elas. O que nós não podemos permitir é que, na ânsia de arrecadar para os cofres do Distrito Federal, o governo cometa a injustiça que está cometendo contra esses trabalhadores, esses pequenos e microempresários que prestam relevantes serviços, barateando em muito o custo dos produtos no Distrito Federal. Ao fazer os cálculos para a atribuição do valor do imposto, a Secretaria de Fazenda cometeu uma série de grosseiros erros. Em primeiro lugar, ao puxar para a média o mês de dezembro, as compras efetuadas no mês de dezembro. Ora, todos nós sabemos, pelo quadro demonstrado no Diário Oficial do Distrito Federal, que as compras de dezembro de uma barraca de feira, de uma banca de feiras, muitas vezes significam todas as compras de largo período, já que aquele mês, por vezes, tem vendas 8 a 10 vezes maiores do que os meses que lhe são subsequentes. Esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro, ao dividir o valor apurado por um número incorreto de bancas de feira no Guará. Ao fazer essa divisão, não foram computadas outras bancas que não fizeram compras nesse período, porque dividiram sua mercadoria com feirantes que haviam feito essa aquisição. Por isso, o valor do tributo, novamente, de maneira errada, foi aumentado indevidamente. Terceiro grande erro, o governo admite que nas compras há uma variação do crédito tributário de 7% a 17%, passando por 7%, 12% e 17%, dependendo de onde venha a origem do produto comprado. Pois muito bem, em alguns dos itens, o próprio governo, na relação que publica no Diário Oficial, demonstra pelas notas fiscais que o crédito de origem da compra da mercadoria foi de 12% ou 17%. Mas ao fazer o cálculo na tabela que redundaria no imposto, ao invés de usar o crédito de 12 e 17, usou de maneira errada e perversa contra o comerciante o valor de 7%, multiplicando por 2 e por 3 o valor do tributo que seria calculado. Portanto, eu quero dizer a vocês o seguinte: estamos aqui hoje formulando o decreto legislativo que suspende o pagamento desses tributos da Feira do Guará. Estamos aqui procurando, inclusive, um entendimento para que todos os parlamentares da Câmara Legislativa, oposição e governo, concordem com esse decreto e que nós tenhamos aqui a aprovação dessa justíssima reivindicação dos feirantes sendo tomada por unanimidade. E mais do que isso, apresentando aqui hoje um projeto também que limita de forma definitiva o teto máximo do tributo que poderia ser cobrado desses feirantes. É preciso lembrar que se o microempresário paga cerca de R$ 60
pelo Devo tributo informar que o mensais. seu tempo está esgotado. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo tributo da sua microempresa, é injusto que o feirante seja obrigado a pagar 2, 3 ou 4 vezes mais, quando, na verdade, vende 1/3 ou 1/4 daquela que é a venda do microempresário. Por fim, eu quero lembrar que nos últimos meses, para terminar, senhor presidente, os feirantes já foram penalizados, porque no passado não pagavam a taxa de água, não pagavam a taxa de ocupação, não pagavam a taxa de manutenção e não pagavam a taxa de luz, o que já está onerando o custo indistintamente de todas as bancas de qualquer ramo em cerca de R$ 54 por mês. Como eu tenho certeza que todos os deputados da Câmara Legislativa, oposição e governo, querem ver os feirantes prosperando, querem ver a população frequentando as feiras livres, porque prestigiam a feira livre, porque é onde encontram bons produtos a bom preço e, mais do que tudo, queremos aqui gerar empregos, gerar oportunidades de trabalho e não desempregar e inviabilizar a sobrevivência daqueles que honestamente ganham o dia a dia de suas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maninha. Senhor presidente, em nome da bancada do PT, eu gostaria de registrar de que nós estamos apoiando esse decreto legislativo, subscrevendo também e dizendo aos feirantes aqui presentes que a bancada do PT tem o mesmo entendimento e estamos assinando o decreto legislativo. E não só a bancada do PT, como todos os demais deputados governistas. Convido o favor da palavra o deputado João de Deus, líder do PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, feirantes aqui presentes, quero dizer que vou cerrar fileiras com a deputada Maria José Maninha e o líder do PMDB, deputado Luiz Estevão. A bancada do PDT, que faz parte da bancada do governo, também votará no decreto legislativo em favor de vocês todos. Agora, senhor presidente, senhor presidente, Vossa Excelência sabe, os feirantes aqui presentes também sabem, como anda a segurança pública no Distrito Federal. A segurança pública está em estado lastimável. Até porque, senhor presidente, o número 1 da Polícia Ostensiva do Distrito Federal, Coronel Túlio Cabral Moreira, agora é garoto propaganda da Playboy. O Coronel Túlio Cabral Moreira, junto com o deputado distrital Marco Lima, líder do PT, na sexta-feira passada, nós íamos ser julgados no movimento da desmilitarização e unificação das polícias, no qual o deputado Marco Lima foi expulso. Só que o deputado Marco Lima, depois que ganhou o diploma, está esquecendo que quem vota nele é cabo, soldado e sargento. E agora vive a tiracolo com o homem que é contra a escala de serviço na Polícia Militar do Distrito Federal, que, diga-se de passagem, é de autoria do deputado Marco Lima. Nós queremos saber, senhor presidente, por que a editora Abril pagou a passagem do deputado Marco Lima e do coronel Túlio Cabral Moreira para ir visitar em São Paulo no dia do nosso julgamento, no qual aqui vai um elogio à nossa justiça, que nos absolveu por unanimidade, dizendo que nós, os policiais e os bombeiros, somos cidadãos como qualquer outro e podemos nos manifestar, sim senhor. O deputado Marco Lima não estava presente, viajou com o coronel Túlio para visitar o parque gráfico da editora Abril. Na certa, eu imagino que o deputado Marco Lima e o coronel Túlio irão posar nus e vão sair na Playboy. Eu acho que a grande razão é essa, senhor presidente. Porque não faz sentido uma pessoa... Ô deputado, devo informá-lo que o seu tempo está esgotado. Eu peço
Mais um minuto, senhor presidente, para terminar o meu raciocínio. Um minuto, senhor deputado. Não é possível uma pessoa que foi eleita por um voto classista, igual o deputado Marco Lima aqui presente, que se negue a participar do nosso julgamento, viajando com a pessoa, inclusive, que contribuiu para que nós fôssemos expulsos da polícia, deputado Marco Lima. E eu já proibi os meus assessores de não falar de Vossa Excelência, porque quando for preciso, eu mesmo falo. E se Vossa Excelência tiver alguma coisa que desabone a minha conduta civil e moral, o microfone está aberto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência o direito de resposta, mediante a declaração do deputado João de Deus. Concedido. O senhor tem o direito de resposta. Senhor presidente, primeiramente eu queria solicitar, nobre presidente, a retirada das notas taquigráficas do discurso do deputado João de Deus, que ofende a minha pessoa e de palavras que realmente não condizem com a de um parlamentar. Eu queria aqui, senhor presidente, companheiros deputados, companheiros da imprensa, dizer com muita tranquilidade, inclusive ao deputado João de Deus. Fui convidado pelo presidente da Abril, através de ofício, a conhecer o parque gráfico daquela empresa. E que é uma empresa de cunho nacional, uma empresa muito importante deste país, que inclusive merecedora dos nossos elogios. E também foi convidado para fazer parte dessa visita no parque gráfico o senhor Coronel Túlio e o senhor Coronel Rajão, ambos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E bem como outras autoridades de outros estados também estiveram presentes nessa visita. Então, senhor presidente, eu quero fazer esse esclarecimento aqui, porque o nobre deputado João de Deus está tripudiando em cima dessa questão. Eu acho que é porque ele não foi convidado. Eu acho que é ciúme, porque ele não foi convidado, e apenas os dois comandantes e a mim como deputado da área de segurança. E quero dizer mais. Nesta casa, eu apresentei uma moção, e que essa moção foi aprovada por esta casa, na defesa dos companheiros 49 policiais que foram presos. Essa moção foi aprovada, e na época, quando eu era presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, encaminhamos essa moção, e por vitória nossa, o julgamento que ia ser feito ano passado foi adiado para aquele dia da semana passada. Com muita glória conseguimos adiar esse julgamento. Os juízes auditores acataram a moção que essa casa aprovou e adiaram o julgamento, porque naquele momento era um momento impropício para se ter aquele julgamento. Em momento algum me furtei de estar defendendo os companheiros. Em momento algum. Eu não iria recusar um convite de uma empresa séria dessa, porque apenas o comandante-geral da Polícia Militar iria. Não iria recusar um convite desse. E bem como também no dia do julgamento, parte da minha assessoria estava presente. Parte da assessoria estava presente. E nós sabíamos, já tínhamos informações de algumas pessoas de dentro da auditoria que ia se dar aquele processo que se deu, que foi a absolvição. Então, a categoria hoje elegeu 2 parlamentares. 2 parlamentares. E um estava presente, e o outro estava presente em outra área. E eu acho que, eu não quero polemizar com o nobre deputado João de Deus, porque a categoria não quer ver isso. Eu acho que o nosso inimigo maior são os oficiais, são os coronéis, aqueles que sempre patrocinaram a ditadura, e aqueles que não aceitam a liberdade de expressão dentro dos quartéis. Então, nosso inimigo são eles. Enquanto nós não vencê-los, eu não irei cansar. Então, senhor presidente, é o que eu tinha a declarar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado João de Deus. O deputado Marco Lima não respondeu o meu questionamento, aonde eu pedi a ele para
mencionar quem pagou a passagem, quem pagou o hotel 5 estrelas que eles ficaram. Se ele diz que é grande inimigo dos oficiais, Questão de por que ordem, é que senhor anda a presidente, tiracolo? senhor deputado, eu não posso informar o senhor, a questão de ordem não Aliás, tem falar em cabimento, viagem, essa o deputado colocação Marco Lima gosta uma segunda de viajar, inclusive lá para pronunciamento que o Montevidéu, senhor para está encontrar fazendo, com o que eu não reverendo devo Mu. concedê-lo. O senhor me desculpe, mas a questão de ordem não é procedente. Tá. Só resta dizer para Vossa Excelência que o deputado Marco Lima realmente é gente que faz. Quero convidar para fazer da palavra o deputado Miquias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, senhores feirantes aqui presentes, bom, antes de mais nada, eu particularmente na sexta-feira passada estive lá na feira, conversando com alguns feirantes e podem contar com o nosso apoio no momento de discutir esse redimensionamento e a forma de chegar a uma maneira que seja extremamente interessante para as duas partes. Contem com o nosso apoio, nós já assinamos a proposta do decreto legislativo e podem contar com o nosso apoio. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria também de os senhores, como pais, irmãos e até talvez usuários das entidades educacionais do Distrito Federal, acompanhasse uma luta que vem sendo travada em Taguatinga, exatamente 3 meses, e desde o primeiro momento eu tenho acompanhado, que é em relação à Universidade Católica de Brasília. A Universidade Católica, por incrível que pareça, ela, apesar de receber uma infinidade de subvenções do governo, como, por exemplo, não pagamento de uma série de impostos, liberação de INSS, aquisição de terreno a preço de banana podre, na realidade, uma série de benefícios, essa faculdade que hoje cobra uma mensalidade de aproximadamente R$350 para cada aluno, num total de 11 mil alunos, com faturamento em média de 3 milhões por mês, essa faculdade tem a coragem de cobrar R$1 para cada carro que entrar dentro da faculdade. Ela cobra hoje, para cada carro que quiser entrar no estacionamento, R$1, o que a gente considera a coisa mais desproposital que se pode ter nessa cidade. No momento em que a gente está tentando melhorar a condição de ensino, no momento em que a gente está tentando melhorar a condição e dar um futuro mais digno para os nossos filhos, para os nossos irmãos ou para nós mesmos, a faculdade ousa tirar mais, em média, R$30 por mês de cada aluno. Essa faculdade também, que a gente tem hoje alguns documentos que comprovam ainda uma certa atitude precipitada da faculdade, no momento em que ela cerca algumas áreas sem que a transação entre a própria e a Terracap tivesse efetivada. Então, é uma faculdade que apresenta vários problemas no seu ponto de vista da sua relação com a comunidade, ainda tem essa ousadia de cobrar em média R$300 por ano a mais do aluno, além dos R$350 mensais. A gente apoia os feirantes, mas ao mesmo tempo também pede dos feirantes o apoio enquanto pais, enquanto pessoas preocupadas com o futuro, para que apoiem a gente nessa briga. Estamos apresentando aqui nessa casa um projeto que pretende acabar de vez com essa história, que proíbe, de uma vez por todas, em Brasília, a cobrança de estacionamentos em escolas e em hospitais, por a gente entender que esses dois espaços são espaços de utilidade pública e que, portanto, basta o que já é cobrado no guichê, basta o que é cobrado. E por isso, contem com o nosso apoio e precisamos do apoio de vocês também. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Quero chamar a atenção dos senhores deputados que a pauta do dia hoje, temos listado nada mais nada menos que 53 itens, dos quais tivemos o cuidado de, na última reunião da mesa, tentar incluir itens de todos os deputados. Gostaria de pedir aos senhores deputados que farão um comunicado de parlamentares se aterem ao tempo e, se possível, diminuírem o tempo concedido pela mesa, pelo regimento, para que possamos entrar direto na ordem do dia. Convido para fazer uso da palavra, em primeiro lugar, o deputado Marco Lima. Se abstendo, convido o deputado Luiz Estevão. Estando ausente, convido o deputado Adão Xavier. Se abstendo, convido o deputado Marcos Arruda. Se abstendo, convido o deputado César Lacerda. Convido o seguinte a deputada Lúcia Carvalho. Estando ausente, convido o deputado Vasile de Role. Estando ausente, convido o deputado Cláudio Monteiro.
Também estando ausente, convido o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e a galeria aqui, com todos os feirantes, e graças a Deus o projeto está assinado por todos os deputados aqui, que vai de fato resgatar a dignidade dos feirantes em todos os países do mundo. Feira é um local onde as pessoas mais pobres podem comprar os seus produtos, não é? Quando assumiu o governo do Distrito Federal, o professor Cristóvão Buarque prometeu reinaugurar Brasília. Essa promessa repercutiu como se fosse reviver o entusiasmo e a dedicação dos pioneiros que construíram a capital de todos os brasileiros. Pensávamos que veríamos um canteiro de obras espalhadas pelo Distrito Federal. Obras de concreto ou obras de cunho social, de que tanto necessita a nossa cidade. Infelizmente, o que temos presenciado nesse período é a engenharia reinaugural. Essa palavra que, inclusive, não existe no outro Buarque, o Aurélio, reinaugurar. São falsas promessas e muitas propagandas. Onde estão, por exemplo, as praças dos cidadãos, prometidas nas campanhas? Com certeza estão menos praças, deterioradas, sem perspectiva de recuperação, e nelas não existem pessoas e nem tão poucos cidadãos. As obras, as de concreto, estão apenas na caríssima propaganda em horários nobres. Gastou-se mais de 10 milhões de reais em propaganda enganosa. Porque de concreto constatamos a inauguração de novo, outra inauguração, por exemplo, de um bueiro, onde a placa tem preço significativo em cima da obra. Reinaugurar, como ele chama, um bueiro, é brincadeira. Reinaugurou um ginásio de funções múltiplas. Um ponto de táxi, pasmem, reinaugurou um ponto de táxi, não é? Na Vila Vicentina. Pela segunda vez inaugurou a instalação de energia elétrica no Arapuanga. Inaugurou uma obra já inaugurada no governo passado, que foi a água no Vale do Amanhecer. No mais, estamos presenciando o governo das falsas promessas, se valendo de obras realizadas pelo governo anterior, para numa rápida demão de tinta, senhor deputado, pela façanha da reinauguração. Não terminou meu tempo ainda. É o governo democrático se valendo da herança na tentativa de tornar-se popular. Vejam o seguinte, eu fiz um pedido de informação e ontem o governador disse que inaugurou a obra de número 403. Ele informou para mim aqui, ele mesmo informou para mim num pedido de informação desse deputado que vos fala, que tem 148 obras concluídas. Está aqui, eu vou mostrar para vocês. Ou ele está mentindo, ou está só negando informações para que os deputados não possam fiscalizar o governo. E, finalmente, senhor presidente, eu quero que seja transcrita nos anais uma carta que eu estou encaminhando para o conselheiro Ronaldo Costa Couto, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, perguntando a ele e pedindo informações sobre o processo irregular de licitação de publicidade denunciado pelo Hélio Dolly e confirmado num artigo do Correio Brasiliense há uns 2 semanas atrás. Então eu protocolei e fiz esse pedido de informação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque tem irregularidade no gasto desses quase 10 milhões e 500 mil de propaganda enganosa. Daria, só para finalizar, senhor presidente, daria para comprar 1.500 viaturas
para a segurança do Distrito Federal. No entanto, está fazendo propaganda enganosa e querendo tirar dinheiro de vocês para pagar essa propaganda enganosa. Nós não vamos admitir. Convido para dar a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, amigos da Feira do Guará, aqui presentes nas galerias, eu gostaria hoje de fazer uma pequena análise da contramão que o governo se encontra. E é simples entender essa contramão. Simplesmente analisar a portaria baixada para a cobrança do ICMS da Feira do Guará. Vemos que só pode ser por uma ganância do governo de resolver seu fluxo de caixa, adotar os parâmetros que adotou para fixar os valores do ICMS para a Feira do Guará. Primeiro, no momento em que ele insiste em desconhecer o crédito das alíquotas do ICMS, de compras feitas fora de Brasília, comparado com a alíquota de 7% do ICMS local para diversos itens do Guará. Segundo aspecto importante, o próprio rateio que foi adotado. Conhecedor de 319 bancas, o rateio foi feito por 259 bancas. Outro aspecto, o perfil das notas utilizadas para cálculo do ICMS. Escolheu-se exatamente 3 meses que distorcem completamente o perfil de consumo da Feira do Guará. Então, esse valor foi atribuído pelo maior desempenho da feira ao longo dos 12 meses. Então, são 12 meses penalizados pelo desempenho de apenas 3 meses, que é exatamente o que salva o feirante. Outro fato também, não precisaria ir longe. Vamos supor que tudo isso fosse erro. Bastaria tomar o cuidado de comparar o desempenho de uma feira com o simples microempresário, se fosse o caso, só como parâmetro, onde o microempresário paga no máximo, não chega a R$70 de ICMS, e se cobra da Feira do Guará agora, como primeira tentativa, 200 e tantos reais de ICMS. Então são coisas descabidas. É um governo que desconhece a realidade. E nesse ponto, eu queria reafirmar e parabenizar aqui os deputados governistas hoje, que entenderam perfeitamente a contramão do governo e nos apoiam numa iniciativa dessa forma, que tem rigorosamente o apoio de todos os deputados. Isso eu acho que é fundamental, e isso eu acho que chega a ser uma lição para o próprio Executivo, que está no Palácio do Buriti, ignorando a realidade de toda a cidade. Digo isso porque tem um motivo. O mesmo motivo se percebe no lançamento do IPTU. Quem que hoje em dia, apesar do aumento barrado pela bancada do PMDB na Justiça, não está atônito com os valores estabelecidos para o IPTU? Aonde que é possível uma família de um assentamento de baixíssima renda, que não tem R$100 ou R$150 por mês de aposentadoria ou de renda total da família, pagar ao mês R$150 de IPTU? Que desconhecimento é esse da realidade? Que desconhecimento é esse, saber que num assentamento as famílias são obrigadas a ocupar o lote em 45 dias, com construções e casas improvisadas, e exigir dessa mesma família que a casa esteja com habite-se para se pagar a alíquota de 0,3%. Isso o governo não admite. Cobra pela alíquota de 3%, 10 vezes maior. Quando o IPTU, que deveria, nos assentamentos de baixa renda, girar em torno de R$45 pela alíquota de 0,3%, o governo insiste em desconhecer que os assentamentos estão completamente habitados e insiste na cobrança de R$450 a R$800. Senhores, R$800 no DVO é mais do que o IPTU do Lago Sul. Essa é a realidade do governo. Isso é que ele não vê. Mas isso também tem forma de corrigir. Da mesma forma que os deputados se aliaram para derrubar esse decreto, essa portaria da Secretaria da Fazenda, da mesma forma ontem tive o prazer de um requerimento também de minha autoria, convocando o secretário de Fazenda, ser aprovado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças,
com os votos dos deputados que compõem aquela comissão, inclusive com votos dos deputados governistas. Mais uma vez, mostrando que o executivo está na contramão. Outro exemplo de contramão do governo é o que acontece com relação a essa convocação do comandante-geral da PM, o coronel Túlio. Muito bem abordado aqui pelo deputado João de Deus. Um coronel que está sendo convocado por essa casa para prestar contas dos atos da PM, da utilização de carros de chapa fria, onde não existe carro para policiamento, existe carros de chapa fria para bisbilhotar os deputados de oposição. Pois bem, esse coronel, comandante-geral da PM, não tem tempo de vir à Câmara prestar depoimento. Porém, tem tempo de fazer viagens com mordomia, completamente paga, por empresas da iniciativa privada, em São Paulo, desconhecendo-se por que propósito, qual o motivo de uma viagem de um comandante desse para São Paulo. Mas isso também já foi convocado, foi aprovado, e dia 2 de maio expira o prazo. E tenho certeza, esse coronel não se apresentando aqui, serão tomadas medidas judiciais, visando imputá-lo em crime de responsabilidade civil. Companheiros, eu acho que esse é o principal motivo da existência dessa casa. Eu acho que isso alegra, traz tranquilidade ao coração de todos vocês, que essa batalha, que o Vadinho, diretor da Associação dos Feirantes do Guará, não adiantaria falar de Ovaldo, tem que ser Vadinho, e o presidente, o Raimundo, empreenderam à frente de todos vocês, e com certeza vamos chegar no sucesso. Parabéns a todos vocês. Concedo a palavra ao deputado Cafu, que passou a sua vez para o deputado Miquel Paz. Concedo a palavra ao deputado Miquel Paz. Depois você. Na sua vez, não, só trocou a ordem. Só trocou a ordem. Não, você vai falar. Sua vez. Você vai falar. Só o... Não, é sua vez. Vai ser agora. Na ordem, está na ordem. A ordem primeiro é ele. Não tirei ele, não entrei no lugar dele, não. Senhor presidente, senhores deputados, plenária aqui presente, senhores funcionários que devem estar com os sons ligados dessa casa, eu particularmente nesse momento tenho uma missão difícil, árdua, mas que se faz extremamente necessária e que eu não poderia deixar de cumprir esse papel, principalmente sendo a pessoa que me solicitou essa missão, sendo alguém que já pertenceu a essa casa, alguém que teve uma responsabilidade com essa casa e que a partir da responsabilidade que ele teve nesta casa, ele foi eleito para a Câmara Federal com um total de 23 mil votos, ou seja, o trabalho que ele exerceu nessa casa o credenciou para que ele estivesse hoje na Câmara Federal, continuando a sua tarefa. Essa pessoa que me refiro é o deputado Agnello Queiroz, que manda uma carta muito difícil de ser lida, mas necessária, para que se torne conhecedora e que se faça registro nos anais dessa casa. Essa carta tem exatamente o seguinte teor: Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários, hesitei bastante antes de enviar esta mensagem, rebatendo acusações sórdidas, mentirosas e covardes de uma pessoa desqualificada para o cargo que exerce. Não é do meu feitio envolver com questões menores, dar atenção a mesquinharias raivosas de quem, não tendo como acusar-me de nenhum fato desabonador, não hesita em recorrer à calúnia como método para tentar trazer a luta entre nós para o seu nível rasteiro, para a arena de lama que é o seu ambiente. Se agora respondo, não é por dar alguma importância às palavras desse indivíduo. Respondo em atenção, em consideração a esta casa, em que militei por longos anos e que muito prezo em consideração aos amigos que aqui tenho e mesmo aos adversários que respeito, apesar das divergências, e a todos os que acompanham minha trajetória política e que sabem que sempre lutei de peito aberto, de forma honesta e clara, sem apelar para golpes rasteiros. Esta casa, que sempre defendi e defendo, é um patrimônio do povo brasiliense e merece respeito. É o penhor da autonomia política do Distrito Federal, onde ressoa mais alta e mais clara a voz do seu povo, as suas lutas e as suas necessidades. O papel dos deputados distritais é dos mais eminentes e ninguém teve consciência disso, e ninguém teve mais consciência disso do que eu, quando aqui desempenhei o mandato popular que me foi concedido.
Desta mesma forma, estou convencido que pensam e agem os atuais deputados com a preocupação de preservar a dignidade do mandato que receberam e estar à altura do papel que devem desempenhar. Tenho certeza de que esta boa consciência é geral na atual legislatura como na passada, com uma exceção. O deputado César Lacerda não deveria estar nessa casa. O lugar que lhe convém, aliás, é de atrás das grades. Continua o deputado Agnello Queiroz. O ex-administrador do Gama tornou-se famoso, melhor diria, famigerado, pela corrupção e incompetência e pela truculência no trato com os adversários e com o povo. Denunciei à época diversos episódios, entre os quais a grilagem de áreas reservadas a assentamentos populares pelo senhor César Lacerda, episódio pelo qual pedi a instauração de uma CPI em que se pudesse ouvir, sem receio de ameaças e retaliação, testemunhas que poderiam corroborar e comprovar essa denúncia. Quem não deve, não teme. O senhor César Lacerda devia tanto que passou a articular e a implorar, chantagear, para impedir que a investigação parlamentar fosse empreendida, o que, infelizmente, por contingências políticas da época, conseguiu. Neste meio tempo, o nosso gabinete na Câmara Distrito Federal... Conclua, deputado. Concluindo, senhor, está faltando um pequeno trecho. Continua o deputado Agnello Queiroz. Nesse meio tempo, o nosso gabinete na Câmara Distrital tornou-se uma referência para o povo do Gama e as denúncias começaram a jorrar em borbotões. Denúncias de enriquecimento ilícito, de favorecimento administrativo à sua empresa, a Artec, de recebimento de propinas, de cobrança de taxa de proteção aos comerciantes do Gama, ao estilo dos gangsters, de desvio de recursos e verbas e outras de caráter pessoal sobre a intimidade do senhor César Lacerda, sendo que estas últimas não levei sequer em consideração. Cumprindo o meu dever e dentro de minhas possibilidades, busquei apurar essas denúncias antes de trazê-las a público. E sempre que as trouxe, muni-me de documentos irrefutáveis, como as fotos das máquinas da Artec, prestando serviços à administração, com o logotipo escondido por um adesivo, para tentar encobrir a ilegalidade do ato, ou cópia da sentença judicial que condenou o senhor César Lacerda e seu pai, em primeira instância, a 1 ano de cadeia por grilagem e por terem aplicado um conto do vigário em várias famílias de camponeses de Goiás, aproveitando-se da ingenuidade destes e do fato de serem analfabetos. Foi essa sempre a minha atitude. Não trouxe nunca à tribuna dessa casa mexericos, insinuações, conversas de que ouvi dizer. Trouxe fatos, trouxe provas, trouxe denúncias fundamentadas. Nada parecido com as declarações vis, covardes e manhosas do senhor César Lacerda, que não tendo do que acusar, vem a esta tribuna dizer que ouviu falar sobre fatos desabonadores a meu respeito. Esse comportamento irresponsável pode-se esperar de um moleque e não de um deputado distrital nesta casa. O deputado Agnello continua. Esse deputado venal e vendido, que traiu os amigos, que foi capacho de roriz enquanto estava no poder e o abandonou quando ele perdeu as eleições, não conseguiu benefícios para suas empresas no atual governo, que foi eleito às custas do poder econômico, fato que a Justiça Eleitoral vem apurando, não merece estar nessa casa, que tanto prezo, que tanto respeito, onde amigos e adversários são dignos de consideração, como uma exceção que mancha, que polui esse ambiente, o senhor César Lacerda. Encerro aqui esta polêmica, ingressei em juízo com uma interpelação judicial contra esse senhor, e é nesse campo que continuaremos a lide. Qualquer nova resposta a ele virá, como sempre veio, com fatos e provas bem fundamentadas, sem medo e sem ódio, e com a mesma serenidade de ânimo e seriedade que sempre pautaram a minha vida pública. Brasília, 30 de abril de 1996, deputado Agnello Queiroz. Conceda a palavra, está escrito aqui finalmente no comunicado de parlamentares, o Cafu, depois Odilon Aires e depois Renato Rainha, o último. É porque não dá, vem cá. Senhor presidente, Vem cá. senhores deputados, sobre a questão dos feirantes do Guará, a gente precisa de ter serenidade, ter maturidade para entender o conflito que existe. Há um conflito, nós entendemos que à medida que o governo encaminha, ela não vai na linha que nós gostaríamos de qualificar, mas nós não podemos esquecer de um passado não muito longe em que se bancava tudo na feira, tudo. Água, luz, manutenção, segurança, e ninguém dizia nada, porque era pago pela administração.
nós entendemos que, no caso da feira, há um encaminhamento que é necessário qualificar uma mesa de negociação. Não é impor, mas chegar a uma solução negociada. E nós não vamos fazer tapinha nas costas. O discurso não é de resolver tudo como solução mágica, mas na perspectiva do qualificar, aí eu chamo o administrador, a companheira Maninha, que já está encaminhando com o PMDB, o apoio do PT a esse decreto, mas nós não podemos fugir de que há um conflito entre o comércio formal do Guará, de entre quadra, e a feira. E queria chamar os feirantes a essa discussão. Portanto, eu acho que não é fingindo que não há um problema, o problema existe. Entendemos o significado cultural da feira. Ele é inconteste, ele é fundamental na vida daquela cidade. Mas nós precisamos de encontrar também uma solução que não seja a solução que esconde de um e faz de conta que não vê o outro. Existe o comércio formal, existe a feira, e nós precisamos de tratar disso com serenidade e maturidade política. Era isso que eu queria dizer acerca desse encaminhamento. Com relação aos discursos feitos aqui, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte: nós estamos administrando uma cidade com um conjunto extremamente significativo de obras inacabadas. Essa cidade foi um festival de entregar lote sem o mínimo de urbanização. Quando o governo assume a responsabilidade de implantar uma rede de tratamento de esgoto, Santa Maria não tem, Riacho Fundo não tem, Taguatinga não tem, eu vou terminar, Ceilândia não tem, Samambaia não tem. Eu pergunto, para onde vai os dejetos domésticos? Para onde vai os dejetos comerciais dessas localidades, dessas cidades? Então, eu queria aqui lembrar, senhor deputado, eu encerro, nós estamos vivendo dramas extremamente dolorosos. O massacre do sul do Pará, mas agora 2 chuvas revelam o drama urbano. São 38 mortos num aguaceiro em Recife, mais de 25 a semana passada em Salvador. É necessário que a nossa indignação seja tão grande quanto ao massacre com os desmandos urbanos. É, portanto, tão importante quanto a reforma agrária, a urgente discussão acerca da reforma urbana. Por isso, o meu governo está indo em direção à reforma urbana quando Samambaia, agora em junho, uma obra desse governo, ganha uma estação de tratamento de esgoto. Ganha uma estação que vai cuidar dos dejetos que hoje circulam pelas ruas. Nós já tivemos crianças mortas em Samambaia em buraco cheio d'água. A nossa indignidade não pode ser menor. A questão urbana, ela é tão grave e ela é maior. 80% dos brasileiros... Conclua, deputado, já passou muito o seu tempo, por favor. Senhor deputado, eu queria dizer isso, porque um conjunto de parlamentares fala de boca para fora, como se no passado esses parlamentares que estiveram vinculados ao governo Loris não tivessem responsabilidade. Eu quero a compreensão do deputado Cafu. Já ultrapassou no dobro do tempo. Por favor, deputado. Por favor, deputado. Tem a responsabilidade. Eu concedo a palavra. Tem a responsabilidade na CPI da exploração sexual. Que ajude a dar conta. Presidente, pela ordem. Conceda a palavra, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, pela ordem. Já concedi a palavra. Depois da palavra do Odilon Aires, eu concedo ao deputado Adão Xavier. Por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da galeria, trabalhadores sofridos aqui presentes. Senhor presidente, lamentavelmente, o partido da mentira não está sentado aqui do lado para ouvir. Então, o senhor é o maior mentiroso que representa todo o partido da mentira. Então, eu gostaria, senhor presidente, de dizer que o PT assinou hoje um documento sustando as taxas cobradas pelo secretário de Estado do governo do PT. Governo da mentira, governo da maracutaia,
governo da roubalheira. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de afirmar aqui que este governo deveria cumprir as leis. Ele não está cumprindo as leis por aí. Mas pega uma portaria e baixa por um secretário de Estado para cobrar taxa dos trabalhadores. Do outro lado, faz parceria com os empresários para doar terrenos para a fibra. Isso que é uma pouca vergonha aqui. É a farra e parceria da corrupção instalada em Brasília. É um governo que deveria imediatamente, senhor presidente, esses trabalhadores das feiras, devolver hoje, Seu nome não está aqui. Eles vieram olhando. Senhor presidente. Deputado, fala daqui. Som. Senhor presidente, eu gostaria que hoje os feirantes, todos de Brasília, devolvessem os carnês recebidos nas feiras. Devolvesse hoje. Agora, para isso teria que estar o PT aqui, o PT com o PMDB, com todos os parlamentares dessa casa, assinando uma autorização. Acabou o som? Acabou. Cabine de som, por favor, restitua. Assinando uma autorização. Senhor presidente, olha, eu gostaria de pedir ao deputado que aguardasse só um minutinho, eu vou restituir todo o seu tempo para ver o que está acontecendo ali no som. Pessoal da técnica do som aí na cabine, por favor. Aqui não dá para falar daqui? Pode. O que está acontecendo? Então vem para cá. É tudo marrado, ó. Tudo grampeado. Ô, Dilon, eu posso mandar ele falar daqui? Pode. Hein? Eu chamo vocês logo, esculhar. Você vai ver o que vai acontecer lá. Quanto mais eu gritar, mais ele abaixa. Tá. Sabe, o senhor falando isso normal, tá normal. Agora, se o senhor começa a aumentar muito a voz, gritar demais, dá isso. É por isso. Então você faz um para mim gritar. Senhor presidente. Tá? Você faz um lá para gritar. Senhor presidente, portanto, eu gostaria de retomar todo o meu tempo e começar tudo de novo. Reafirmar, senhor presidente. 5 minutos para o deputado Odilon, conforme manda o regimento. Os 5 minutos. Reafirmar que assumo tudo o que disse a respeito do PT e que tudo o que disse a respeito do que falei. Mas gostaria, senhor presidente, de dizer que hoje os deputados do PT, os deputados do PMDB e os demais deputados, como César Lacerda e demais outros deputados, Adão Xavier, Renato Rainha, nós assinássemos aqui um documento, uma moção, poderia ser até uma moção, autorizando os feirantes a devolverem os carnês vergonhosos entregue pelo secretário de Fazenda. Isso sim seria uma medida corajosa de partido político, porque deputado do PT subir aqui, deputado governista, subir aqui e dizer que apoia os senhores, isto é até brincadeira, porque o patrão lá em cima veta o decreto. O patrão lá em cima faz um joguinho da pouca vergonha aqui nesta casa. O patrão lá em cima é o dono desta casa aqui. O patrão lá em cima quer muito dinheiro. O patrão lá em cima fez negociata com a Via Engenharia, com a Via Odebrecht. O patrão lá em cima almoça com os feirantes e dorme e janta com os empresários, os donos da fibras, os ricos. Portanto, eu gostaria de dizer o seguinte, que deveria devolver imediatamente os carnês, com a autorização desta casa, com o líder do governo aqui nesta casa, o líder do PT assinando este documento e mais a presidência, para desmoralizar, por uma vez por toda, o governo que não tem compromisso com o sofrido. Feirante é cultura.
Feirante é uma tradição no Brasil, no Nordeste. Quem vai à feira porque sabe que tem opção de compra, um preço mais barato. O que eles estão querendo hoje na